Dia 22 de fevereiro de 2015, estamos aqui reunidos pela 26ª vez na Comunidade Expressão da Graça, congregação em Ermelinda. Tem que te apedrejar depois, ó. Congregação em vai ser às Ermelinda. 14 horas, tá? Pode divulgar. Não, agora já passou, era para ter sido na 25ª. Não. E estamos estudando a É doutrina. igual, não, agora eu vou falar. É Não, igual. não, é fora do contexto da história. Não, é igual. Estamos estudando É igual a o doutrina. julgamento, não fica assim, a execução será daqui a 6 meses. Não falta muito ainda. Não, vou dar um exemplo. Então tá tendo aí o Baby Beef do dia 24 de julho. Ainda. Nossa, Deus. Estamos aqui estudando a doutrina do engano. Segundo Tessalonicenses 2, verso 3. Primeira parte diz: ninguém de modo nenhum, ou de nenhum modo, vos engane. Ninguém de nenhum modo vos engane. Então existem várias formas de ser enganado. E nós estamos vendo que o engano é uma coisa sutil. O engano, ele começa assim de bobeira. Bobeira, normalmente. Hoje é 22, cara. No sofá, colocou 2 cadeiras. Ele começa meio de bobeira. 22. Normalmente é uma coisa sutil. É algo que não tem nada a ver, né? Mas tendo em vista que nós temos o Espírito Santo, por ele somos habitados, e o Espírito Santo está sempre em comunicação conosco pela iluminação da palavra. Essas coisas é bom fazer antes de começar, né? Porque aí não fica essa barulhada. E o Espírito Santo, ele entra, está sempre em contato. Chega mais cedo, você vai querer. Ele está sempre em contato conosco, através da palavra, exaltando a pessoa de Jesus Cristo, iluminando a pessoa de Jesus no nosso entendimento. Ele sempre tem algo a nos dizer. Será que tem algum momento das nossas vidas em que Deus, você pensa assim: e aí, Senhor, fala comigo? Não tem nada para falar hoje, não. Não tem nada para te falar. Tá tudo certo. Estou sem assunto. Isso não existe. Você crê que existe? Não. Deus fala assim: não, estou sem assunto hoje. Sei. Não vou falar nada não. Deus tem sempre algo a nos dizer. Então, o autor lá do livro devocional Chambers, que eu estou lendo lá, o título é horrível, né? Meu melhor para ele. Mas esse título é horrível. Deve ser tradução mal feita. Deve ser tradução mal feita. É tipo aquele hino nojento, horrível, né? Morreu na cruz, morri na cruz por ti, quem fazes tu por mim. Existe isso mesmo? É o hino do anticristo. Não, eu tenho que compensar agora essa morte na cruz, falei que eu vou fazer algo por ti. Olha. Há tanto tempo que eu não falo assim: Amâncio. Mas Deus sempre tem algo a nos dizer. Só que é uma água. Pega uma água e meia para ele. Deus sempre tem algo a nos dizer. Deus sempre tem um rema. Deus sempre tem uma bitaca. Você conhece a palavra? Ele tem uma bitaca assim para dar. Um pitaco. Agora que eu estou lembrando essa palavra. Um pitaco. Ele sempre tem um toque. Né? Esse é a janela da memória. Ele sempre tem algo a nos dizer. Ele sempre tem algo a nos talcar. Talk to me, né? A nos falar. Então, isso já foi dito, é só uma reprisation. Quando ele nos disser algo, quando ele te disser algo, quando ele me disser algo, obedeçamos. É tão simples. Normalmente, primeiro, quando ele solicita algo, ele te capacita a responder. Ele sempre dá a provisão. O pastor Marcos falava muito uma frase aí, que agora eu não vou lembrar ela com todos os seus detalhes, como é que é a graça, não sei o que, nos dá asa para voar, a lei arranca suas pernas, tem
Tá anotado em algum lugar. A Algeira deve saber. em algum caderno de 1815, lá tem isso. Tá anotado. Da época lá do Abraham Lincoln. Mas Deus sempre, quando se ele te solicita, a nossa suficiência vem dele, ele também te capacita. Então, se nós protelamos, né, adia, enrola para obedecer, ou recusa mesmo afrontosamente, falou, não vou fazer, tipo aquele filho, vai lá, não sei o que, o chinelo, não vou. Se for mulher, você manda de mim agora. Então é uma coisa mais frontal, mas existem essas situações também, né, situações jônicas, em que Deus fala assim, vai para Nínive, ele vai para Tarsis, né, ele vai para a direção contrária. Aí ele engoliu uma baleia. Aí, na baleia não, grande peixe. Mas aí. Tem possibilidade de ser baleia. Mas seja de que forma, né, de engano que nós obtemos, se seja um engano consciente, se seja um engano inconsciente, ou se seja um engano enganado, o engano enganado é o engano marciano, né? Aquele que a pessoa acha que vai fazer uma coisa que na realidade é proveitosa, é espiritual, mas está fazendo algo carnal, ela está enganada. E existem os enganos em que a pessoa sabe que está sendo enganada, mas quer ir assim mesmo. E tem um engano que é o conto do bilhete premiado, a pessoa nem sabe onde está entrando. E já foi dito que quando você entra no engano, seja ele qual for, você entra na arena de Satanás. Você entra no campo de atuação de Satanás, que ele é que é o mentiroso, é que ele é o enganador, e ele é que implantou o engano no coração do homem, que já tem essa tendência ao engano. O homem responde mal à palavra de Deus, mas responde bem ao engano. Ele gosta do engano. Você vê que tudo que tem uma sujeira bomba. Né? Tudo que é meio podre, que tem morte, que tem sujeira, dá ibope, dá audiência, né? Chama atenção, todo mundo quer saber. Nossa, ali o rapaz, ele foi no hospital e visitou 28 pessoas e falou a palavra de Deus para todo mundo. Ninguém, isso não dá ibope nenhum. Né? Não, mas tem um rapaz no shopping com uma metralhadora, ele já matou 12. Ele tem 10 reféns e ele está com um colete de bomba. Na hora que põe isso na televisão, todo mundo diz, você viu, tem um cara lá no shopping, ele já matou e vai matar, mas não, que beleza, a morte, que lindo, né? Todo mundo quer saber daquela desgraça acontecendo, né? Já é. Ô tio, você tá no canal, tem um assassino lá matando a doidada, todo mundo quer ver, quer assistir, né? Se explodir é melhor ainda, não é assim? É a tendência nossa, é essa. Ai, que pena, conseguiu detê-lo, né? Não, está sendo filmado ali o rapaz, olha lá. Nesse momento ele já está orando com a 28ª pessoa. Ele vai visitar mais 3 leitos depois. Cri, 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 cri. Não tem uma televisão ligada nisso. O Clio está entendendo a piada aí, tá? É o rapaz, filantropo, né? E nós ainda já temos essa tendência natural, né? A gente praticamente fala assim, me engana que eu gosto, eu quero ser enganado, né? Foi até lida aqui a passagem do Timóteo, onde iria chegar um tempo, e nós já estamos nesse tempo, em que os homens eles não iam querer saber da verdade. Eles não iam querer saber da sã doutrina. Eles iam falar assim, conta uma fábula aí para mim. Tá bom. Conta um pontinho da carochinha aí, é o 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4:3. Né? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Vai ter um tanto de gente. Você é mentiroso? Você é mentiroso? Tem uma vaga de professor para você. Você sabe contar bem a mentira? Sei. Então fica aqui pertinho de mim, me cerca aqui. Você engana, bem engana. Você é um estelionatário assim, diplomata, então fica aqui pertinho de mim, me cerca aqui. Eu quero um montão, eu quero um monte de mentiroso.
Eu quero um monte de contador de mentira que é ao meu redor. Entendeu? Me cerca. Cercar-se, a pessoa busca isso. Ela está atrás disso. Não nem entrar ainda, né? Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo otite, coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tem uma outra situação, eu já citei ela aqui agora, está lá em Isaías. Lá se estiver anotado, não sabe onde está anotado. Aqui, ó, achei. Ainda bem que eu amarelei. Em Isaías, só um outro exemplo do me engano que eu gosto, né? Isaías 30. Isaías capítulo 30, versos 9, 10 e 11. Porque esse povo é rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Isaías 30, Isaías 30, versos 9, 10 e 11. Esse povo é rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetiza-nos ilusões. Me ilude que eu gosto. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Nós não queremos saber de Deus, não, nós não queremos saber de mentira, nós não queremos saber de vampiro, nós quer crepúsculo, entendeu? Nós quer fantasia, nós quer bichinho voando, nós quer ter. Essa geração, não sei se os irmãos já perceberam, eu já percebi, são uns 20 anos, ela está sendo treinada para o Fantástico. Não é o programa da televisão, não. O Fantástico. Ela está sendo treinada para o absurdo. Ela está sendo treinada por Satanás ao longo das gerações para acostumar com o fantástico. A melhor palavra é essa, assim, a coisa absurda. Para que quando o anticristo estiver sendo adorado e o promoter dele, né, o falso profeta, fizer uma estátua que fala para ser adorada, vai ser normal. Uma estátua falar, vai ser normal. As pessoas voam, elas são feitas de ferro, elas têm uma capinha. Até o interessante lá no 11 de setembro, alguém deve ter visto isso, os aviões batendo lá e depois pegando o relato das pessoas, é que elas não sabiam se aquilo era real. Você lembra dessas falas? Ou se aquilo era... Será que Hollywood está fazendo aqui? É um set? Será que é gravação de Será que eles estão gravando um filme aqui que tá bacana, né? Tá real? Eu tô sentindo o concreto caindo aqui em mim. Mas as pessoas falam, eu não sei se isso aqui é real ou se isso aqui é ilusão. E algo acontecendo na sua frente, assim. Então a humanidade está sendo treinada a conviver com o místico, com o sobrenatural, com as fadinhas, com os mágicos, com os vampirinhos, com os lobisomens, com as mentirinhas, com as fábulas, tudo. Qualquer criança hoje em dia, ela sabe muito mais de bruxaria do que um mago do século X, do século XI, que tinha que fazer muitos anos de curso, ele tinha que estudar muitos mistérios, muitos livros. Hollywood, os filmes, as novelas, a televisão já doutrinou tanto. Qualquer criança de 3 anos sabe muito mais de bruxaria, de ocultismo profundo do que muito bruxo do século XI. Ela já está treinada nisso, ela já convive com isso com muita naturalidade, né? O lobisomem costuma ser gay ainda, ou o Drácula é meio afeminado, ainda vai misturando a coisa. Então o ser humano, ele entrou nessa. Ele está nessa vereda aqui do Isaías 30, verso 9 a 11. Ele, não, de Jesus, vai falar de Jesus, vai falar do Santo Israel. Não, falou de outra coisa, uma coisa que, né, mais piscante, mais iluminante, mais bombante, mais eletrizante, mais fantasticante, mais moderno. Mais moderno. Essa é a tendência.
Mas nós temos um Espírito que nos alerta, que nos ilumina, que nos conduz à verdade, que não muda o padrão. O padrão, há 20 séculos atrás, era esse. Até no caminho vínhamos comentando sobre isso, né, Rafaelos? Lá estávamos lá em Juiz de Fora. O ideal é que tivesse ali umas 50 pessoas, né, pastor Geraldo? Assistindo. Não, mas a questão que foi chamado toda a extensão depois. E sim, claro. Mas em qualquer igreja que você falasse, hoje nós vamos falar de evangelismo, hoje nós vamos falar da palavra de Deus, não vai lotar. Nossa, hoje Jesus vai ensinar como é que ganha alma, vai ensinar como é que evangeliza. Vamos lá, gente. A rapaziada, as mocinhas, vai ficar tudo oriçado. Nossa, hoje vai falar de Bíblia, gente. Que isso? Olha, vai ensinar como é que a gente vai na praça pregar, como é que a gente faz mimo, como é que converte a pessoa ali dentro do busão. Talvez eu ache até meu marido, não sei o quê. Não bomba. Se tiver assim, hoje vai ter um Halloween gospel, aí bomba. Aí Como seria vai ter muita luzinha, muita fantasia, né? Muita bruxinha do Senhor, muito dragãozinho de Israel, aí a coisa bomba. Aí tum, aí vai aquele monte de jogo, mas 2, 4, uma meia dúzia assim que conseguiu ouvir a voz do Senhor lá no fundo, assim, meu céu, meu céu. Aí de 200 pessoas, 4 ouvem assim, eis-me aqui, Senhor. Aí vai, né? Mas é minoria, é pouco. Esse assunto não interessa. As pessoas não querem saber do Santo Israel, não. Eles querem saber do moderno. Mas e quando a gente entra, esse é o me engana que eu gosto. Ou pode ser o engano que a pessoa entrou assim, nem sabe onde é que está. E tem o pior engano, o engano que nós batizamos de marciano, que é aquele que a pessoa crê que está fazendo algo que é do Espírito. Ele está trabalhando para Deus, mas na realidade ele está fora da palavra de Deus. Ele está trabalhando no bom humano, ele está trabalhando no satânico, menos no Espírito. E quando nós entramos na esfera do engano, nós entramos no âmbito, né, no mundo de Satanás. Nós entramos na esfera de ação dele. E nós vemos que quanto mais tempo você fica nisso, mais intoxicado você fica. Mais você se aprofunda. Mais você se habitua ao engano. Mais fácil de ser enganado por novas formas de engano. É o que a palavra chama de um abismo chamando outro abismo. Que esse versículo está em alguém anotou aí? Está aqui na apostila. Um abismo, Salmo 42:7. Quanto mais tempo você convive com o engano, quanto mais familiarizado com o engano, quanto mais você supõe que o engano seja verdade, que a mentira é a verdade, né, porque ele se disfarça diante de luz. São poucas as pessoas que realmente adoram minoria, Satanás explicitamente. Existe o satanista. Existem sites disso, já viu? Tem site disso. Tem site satanista, onde se prega literalmente, abertamente a adoração de Satanás. Mas isso é minoria. É minoria que vai lá, fala meu Senhor Satanás, que eu te escuto, eu quero te servir. Existe, mas é minoria. A maioria crê que Satanás, crê que não sabe que é Satanás e vê uma donzela assim do rosto, com cruz, um monte de anjinho ao redor, uma capa azul, ou matando um dragão, ou cheio de flechinha. Isso aqui é as versões nacionais. Existem outras versões, existem as versões lá da Índia, Shiva, não sei o que, existem as versões japonesas. Ou seja, a pessoa ela está adorando um demônio, e o demônio leva essa adoração a Satanás, mas ela crê que ela está servindo alguém, uma entidade boa, né? Ele se transforma diante de luz. E quanto mais, esses aí são os que estão sob manutenção, a gente já falou sobre isso.
No caso do nascer de novo, que tem o Espírito Santo, que conhece a palavra da verdade, que liberta, aí ele tem que refinar o ataque dele. Ele tem que traduzir o engano dele para uma linguagem mais evangélica. E isso tem acontecido. O pastor ontem falou que está na moda ser crente. Não tá na moda. Tá na moda. Eu tenho visto tantas situações assim que às vezes eu fico meio rindo. Porque você vê que nitidamente a pessoa não é uma nascida de novo, ela está rezando um terço. Dificilmente eu nasci de novo, reza um terço. Não sei, pode ser que não, sabe porque a igreja está produzindo crentes não nascidos de novo. Exatamente. Então, Aí que eu ia chegar. As igrejas estão bombando, cheias, mas ali tem meia dúzia que é nascido de novo, o restante não é nascido de novo. Por quê? Porque essa mensagem de nascer de novo, de receber a Jesus e ter uma nova vida, está apagada dos púlpitos. Sim, é porque ela não é conveniente. Então é melhor fazer a libertação, prosperidade, fazer mensagens vinculadas de como você se promover na vida, do que primeiro você entregar sua vida a Cristo, e isso precisa da pessoa, a intervenção do Espírito Santo para convencer a pessoa de que ela é uma pecadora ou pecador e que tem de... Aí vem as palavras de Cristo, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Você pode ser tão próximo que você é dono de tudo, do planeta inteiro, mas perdeu a alma para Jesus, ele cita que não valeu de nada. O que adianta um ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Tem algum lugar da Bíblia. Mas isso é interessante, isso agora. Eu pensei isso aqui de acordo com o que você está falando, as igrejas estão produzindo crentes sem não nascer de novo. Sim, em escala industrial, né? Linha de montagem. Infelizmente. E isso é triste porque aí por isso vira moda. Tá na moda. Ontem eu gostei dessa fala. Tá na moda ser crente. Tá na moda falar misericórdia. Tá amarrado. Tá na moda de ser gospel, né? Para a indústria fonográfica tem muita gente que está de olho na grana. Para muitos o que interessa é a promoção pessoal, é o destaque. Porque cada um tem uma forma de engano. Tem gente que tem sede de liderança, que gosta de estar mandando num grupão. E é fácil manipular. Aí tem potencial, né? Aí é fácil manipular o evangelho, vou usar o termo assim bem amplo, né? Isso aí tem incluído nascido de novo e não nascido de novo, esse crente da moda, porque a maioria dos evangélicos, eles não têm um contato constante com as escrituras, eles não aprendem as doutrinas, eles não se instruem, não se permitem ser instruídos. Aliás, a instrução está escassa. Então é uma massa muito fácil de ser manipulada. Isso dentro do próprio contexto das escrituras. O que te traz a firmeza para você não ser inconstante, levado para lá e para cá, é a doutrina. Na ausência de doutrina, você fica aí na mão de qualquer um. Então qualquer linguagem com a pincelada de evangélico arrasta multidões. Porque eu já falei isso aqui, falsificar milagre, falsificar oratória, falsificar discurso, falsificar qualquer coisa evangélica é fácil para Satanás. Só tem uma coisa que ele não falsifica. Só tem uma coisa que é assim absolutamente exclusivo da ação do Espírito Santo, que é a reprodução do caráter de Cristo. É a única coisa do Espírito Santo que Satanás não consegue imitar é reproduzir Jesus numa pessoa. Ele não quer promover Jesus de maneira nenhuma, a verdadeira pessoa, o verdadeiro caráter de Jesus. Então, quando o Espírito, eu até penso que o único parâmetro de avaliação realmente seguro para que se determine se uma pessoa é nascer de novo é o quanto que ela se parece com Jesus, o quanto que ela reflete o caráter e a pessoa de Jesus. As palavras, blá blá blá, as ações externas e religiosas, isso aí não é muito parâmetro não. Carlos, é o seguinte, é o que nós estamos estudando, a doutrina do engano, e nós não estamos aqui para julgar as pessoas, mas, por exemplo, tem muito, às vezes você vê isso muito na mídia, por exemplo, cantores famosos, eles
envolve com coisas e com acidente de carro, tudo, e vai lá assim, sem direção nenhuma, essas pessoas caem da sua fama. Então ele fala, o que tá bombando é música gospel, então agora eu vou converter. Aí eu vou cantar música gospel. E começa a cantar música, porque o que tá bombando hoje é moda, então tá na moda. Então eu vou tornar dá dinheiro e dá embora. Começa a falar de Deus e tudo, e citar a Bíblia sem contexto, sem nada, e as multidões vão arrastando multidões, aí ele sobe o pique, daqui a pouco ele tá lá no ano que vem, tá lá no Carnaval do Rio de Janeiro, na primeira fila lá, sambando. Como diz o pastor, ainda posta no Facebook. Ainda posta no Facebook. Sabe por quê? Porque não vai nascer de novo. É a onda, é a moda, vamos cantar, entendeu? Não tem o constrangimento do Espírito. Então não tem o constrangimento do Espírito Santo, porque não é nascido de novo. Ele simplesmente foi na onda. Agora eu vou cantar a música, porque minha vida tá. Muita gente fala eu tô fora da mídia, então eu vou cantar música gospel. E vai lá, começa a cantar e as multidões. No ano que vem no carnaval tá lá na Sapucaí, que fala? Do Rio de Janeiro? Tá lá no meio que sambando. O sapo caiu? Mas a questão. Então machucou. Às vezes nem precisa estar no carnaval em si. A gente está dando um exemplo porque tá. Não, estou sendo um exemplo grotesco. Ele está sendo hiperbólico. Porque a gente viu agora muitas coisas acontecendo e no carnaval também. Então está usando um exemplo. Mas, de qualquer forma, esse pique cai porque a pessoa não tem aquele. Não é o poder de Deus atuando ali. Então cai, uma hora cai. Então, infelizmente, e saber, é tão. Eu podia dar alguns exemplos, mas eu vou julgar, então não vou dar. Então, mas é para a gente ter discernimento, porque nós temos a mente de Cristo e como nós podemos discernir e orar. Porque o Satanás, ele quer o quê? Como você falou aí, ele imita tudo, só não pode imitar o caráter de Cristo. Então o que acontece? Satanás fala, gente, já estou perdendo aqui nesse campo aqui, tá muita gente convertendo, vamos pegar uns lobos aqui, colocar no meio aqui, né, para que eles possam arrastar e enganar as pessoas, e acaba enganando. Com certeza. Porque as pessoas vão na onda de coisas natural em nome de Deus, sem Deus. É o cristianismo sem Cristo. Sem Cristo, exatamente. Mas existe um remédio. Existe um remédio para o engano. Começamos a ver na semana passada. Não é de uma hora para outra. Por exemplo, lá nos namoros, pelo menos não deveria ser assim no Evangelho, nos namoros mundanos, não é de primeira assim que o rapaz chega ao objetivo final que ele pretende com a garota. Tem todo um approaching, tem toda uma conversa, não é? Você não chega assim e vai lascando um beijo na menina. Já você é da época que tinha de conversar com os pais. Realmente, essa área eu não tenho experiência. Mas qualquer um consegue imaginar que para se alcançar um objetivo tem que ter uma aproximação, você tem que ter uma conversa, você tem que conquistar a confiança da pessoa. Não é só na área emocional e de relacionamentos. Até mesmo na área de negócio. Claro. Você já foi um vendedor, né? A pessoa já ia chegando, acendendo a loja. Você vai levar esse aqui? Não, não é esse não. Você vai procurar alguma coisa para elogiar na pessoa. Né? Veja que você é uma pessoa muito esperta ter entrado nessa loja aqui, que é uma loja de renome. Realmente nós temos aqui o melhor produto para oferecer, para atender a sua necessidade. Tem o curso de pessoa. Você chegou a fazer curso de persuasão? Não, cheguei porque eu aprendi na vida. Pois não, mas eu sei. Tem os vendedores que tem isso nato mesmo. Mas eu já. Aqui desde os 12, 13 anos eu trabalhava. Eu sou uma anta para vendas. Eu sou um péssimo vendedor. Mas eu já tentei. Não gostei, não, realmente é ruim. Eu já tentei ser vendedor. Agora aí eu posso dar uma palpite que eu também já tentei dizer, mas foi terrível. Eu sou péssimo vendedor. Péssimo. Eu falei, gente, mas como eu sou ruim, eu sou ruim. Todo. Até que eu era mandado embora da experiência. Não, em outro dia eu já ganhei. Eu era mandado embora. Você lembra quando tinha experiência? Aqui, ó, eu tenho 10 pedidos pra rua. Eu falei, rua Calona, aquele bairro eu passei lá de tarde, rapaz. Eu falei, mas eu passei lá de manhã. Mas eu lembro que tinha uma época que tinha experiência, tinha 90 dias de experiência, eu era mandado embora na experiência. Então, eu cheguei a fazer curso de persuasão para ver se eu aprendia a vender e não consegui.
Mas a persuasão é você tentar fazer a pessoa comprar o que ela não está precisando. Né? Você quer ganhar dinheiro. A pessoa que estava com um sapato social para ir na festa, você qual tipo de festa? Você vai, tem uma meia, você pode usar. Você faz o adicional. E vai empurrando. É o adicional. Daqui a pouco a pessoa está lá, já lá até assim, ó. Pois é a venda adicional. Venda casada, proibido. Mas lembrei. Seja qual for um objetivo a ser alcançado, tem que existir um approaching, tem que existir um cerceamento, um estudo, uma forma. Você vai aproximando até você alcançar seu objetivo. Mas também é a mesma aula. Satanás ele age com mais sutileza. Sim, claro. E a forma como ele trabalha, antes que ele consiga fazer com que o enganado produza os frutos que ele quer que sejam produzidos, através de ações, através de palavras, primeiro ele tenta conquistar a mente da pessoa. Ele trabalha, isso era muito falado na antiga igreja que nós frequentávamos, e qualquer um sabe disso. Ninguém tenta matar uma cobra dando paulada lá na ponta do rabo da cobra. É ser picado. Você tenta matar a cobra dando paulada na cabeça da cobra, não é? O Cliff tenta matar dando sopro. Então, não está escrito aqui, tu lhe ferirás o calcanhar e ele vai pisar na ponta do seu rabo. Não adianta, tem que esmagar a cabeça. Então, Satanás, ele trabalha nas nossas mentes. Ele trabalha com projeção de ideia, ele trabalha com sugestões, ele trabalha com palpites. Né? Ele foi a forma como ele se aproximou da Eva. Ele, usando a linguagem hoje, ele tentou fazer a cabeça dela. Ele tentou colocar na mente dela de que era uma boa ideia comer daquele fruto. Ele tinha um objetivo lá na frente, separar o homem de Deus. Mas a priori ele veio bem intencionado, falou, não, mas você há de convir comigo que esse fruto, ele é interessante. Ele é bonitinho, né? Bonitinho. Ele não é um fruto feio. Tem fruta assim que causa até asco. A primeira. Tem um fruto lá no Nordeste, esse eu não quis comer, chama murici. Lá no Nordeste tem muita fruta que a gente nunca nem ouviu falar o nome. O murici parece uma laranja gigante, podre, descascando. Eu não vou comer isso. Ela é uma bitela assim, e ela fica soltando as cascas, parecendo assim a epiderme dos Walking Dead, assim, despencando, toda meio esverdeada, marronzada, e ela parece que é meia podre, ela é meia murcha, mas ela dizem que é gostosa. Eu não quis comer. Nunca provou? Não vou provar isso. Não é missionário. Não fui sugestionado. Mas isso é a fruta chamada murici. Então, mas provavelmente o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele era bacana, ele era bonito, ele era apresentável, porque quando a mulher bateu o olho nele, ela falou, era um fruto agradável à vista. É tipo essas frutas que você encontra nesse supermercado de rico, lá na Zona Sul. Porque quando você mora nos lugares mais longe igual nós, né, seu Amado? Mora assim no Justinópolis, no Neves, no São Gabriel, você custa achar uma batata que presta ali no meio das batatas. Você tem que ir cavando o batateiro ali para você achar 2 ou 3, né? De vez em quando você atola o dedo num tomate assim, todo melecano. Né? É difícil fazer uma compra num sacolão desse. Quando você vai no verde demais? Das extremidades do subúrbio. Mas lá não, lá na Zona Sul parece que eles envernizaram a maçã. Parece que eu engraxaste um lustro nela, assim, que ela brilha. Assim, dá minha óculos escura ali, que ali é a banca de limão. O limão brilha. Tem as coisas envernizadas, maravilhosas. Eu não acho um estragadinho. Mas também. Você falou, quanto que é o quilo dessa fruta? Você deixa o olho lá e compra a fruta, né? É o olho da cara. Nossa. Eu não sei o que é pior.
Mas esse fruto lá que Satanás chamou a atenção da Eva para ele era algo apresentável. Ele fez um merchan né, do meio para atingir o fim. O fim era a morte, mas no caminho teve algo agradável, né? Teve um sabor, teve um visual. E é essa forma que Satanás trabalha. Ele tenta nos convencer de que existe alguma vantagem, de que algo naquilo que ele está propondo vai ser vantajoso, vai ser lucrativo. Ele tenta nos trazer, sem que nós percebamos, porque, aliás, a maioria das pessoas, inclusive dos nascidos de novo, não crê que isso seja de todo ruim. O fruto que possa ser produzido pela minha capacidade, pela minha suficiência. Poucos discordam disso. Poucas pessoas iluminadas pela palavra é que vão discordar do fato de que, não, na realidade, eu estou fazendo algo, esquece que é obra do Espírito Santo. Eu estou fazendo algo para Deus, é bem intencionado e vai ter um resultado final positivo, né? Mas na realidade é algo que você está fazendo dentro da esfera de ação humana, fora da esfera de ação do Espírito Santo. Não é o que Deus quer que você esteja fazendo. Então é algo que aparentemente é produtivo, mas não é eterno. Ele é algo que vai ter um efeito aqui temporal, vai atingir alguns dias, meses, horas ou anos, mas ele não vai ter um eco lá no tribunal de Cristo. Tem um provérbio que fala, né? Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte. Citei ontem na introdução. Ele foi a hora que você estava dormindo. Provérbios 16. Ele tenta nos trazer para a esfera da autossuficiência, para a esfera da 25. 16, 25. Da ação pela minha própria competência. E isso é sutil. E dentro dessa esfera de ação humana sempre vai existir algo que seja vantajoso. Nem que seja o não sofrer. Porque nós sabemos que todo aquele que tenta andar na senda, eu gosto dessa palavra, né? No caminho estreito, né, que Jesus falou, todo mundo aquele que busca viver piedosamente, é todo aquele que busca viver pelo Evangelho, todo aquele que busca viver pela obediência à verdade, ele vai sofrer em maior ou menor intensidade algum tipo de resistência, algum tipo de oposição. De uma maneira ou de outra sempre vai existir, entre aspas, um prejuízo. Jesus falou, não existe esse que mesmo que tenha deixado pai, mãe, irmãos e etc, que não receba de volta 100 vezes mais. Existe uma promessa. Mas na obediência à vontade de Deus, isso não é regra geral, mas pode vir a acontecer, muitas vezes acontece, de que você tenha que abrir mão de uma amizade, que não é algo que Deus realmente queira para a sua vida, mas que você curte, você gosta daquela menina, você gosta daquele amigo, ele não é uma boa influência para a sua vida, mas ele é um cara legal, ele é um cara bacana, né? Nós fazemos programas juntos, ele joga videogames juntos, existe, ele é um cara que me dá muito toque, né, na área da informática, por exemplo, te dá toques que não prestam, mas ele dá toques que prestam. Então sempre vai existir, você vai perder alguém familiar, você vai perder a simpatia da sua família. Eu, por exemplo, fui considerado um doido que tinha passado por lá, vai celebrar o meu irmão que ele lá bater no pastor. Você trancou o meu irmão num quartinho escuro, né, prendeu o olho dele com clipes, ficou passando filme de nazista e aí transformou meu irmão nesse vegetal. Ele ficou invocado quando eu converti, né? Porque ele deixou de existir aquele Carlos que ele conhecia, aquele doidão, e me devolveram esse pastel, que só fica falando aleluia e lendo Bíblia. Então ele não gostou disso. Eu perdi o convívio com meu irmão naquela época. Agora, depois de muita surra, ele está aí nascendo de novo, né? Já está
Ele, depois de uns 40, 30 anos apanhando de Deus aí, porque eu penso que Deus tenha interesse na vida dele. Mas na época eu perdia o tete a tete com meu irmão, que era intenso, mas optar pelo Evangelho. Optar pelo Evangelho pode fazer com que você perca um emprego, pode fazer com que você sofra oposição, que você seja jogado aos leões, que Nero te transforme numa lamparina, tem consequências. Não é todos aqueles que quiserem viver piedosamente. Então esse pode ser um dos argumentos que Satanás, ao trabalhar na sua mente, ele pode não estar propondo uma vantagem, mas ele pode propor, ao inserir a ideia dele, a proposta dele, uma não desvantagem. Não, você fazer dessa forma, que como eu estou sugerindo, pelo menos você não vai perder essa amizade, esse emprego, as pessoas não vão te achar chato, você não vai queimar seu filme, né? Você vai ser o crente da moda sem tanto entusiasmo e sem tanto queimação de filme social. Existe essa sutileza. Então Satanás ele trabalha principalmente no campo das ideias, mas existem remédios. A palavra sugere antídotos para essas propostas dele. Uma delas está em 2 Coríntios 10, 5, que diz o seguinte: todo mundo abriu lá? Quem não abriu diz amém. 2 Coríntios 10, 5 diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia, ele lembra que Paulo ele era uma pessoa muito didática, e nesse contexto aqui ele está usando linguagem militar mesmo. Ele está usando termos de quartel-general, né? Linguagem militar. As armas da nossa milícia vem de militar, do verbo militar. As armas da nossa milícia, então estamos numa guerra, aprendemos isso em Efésios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas, anular toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E a forma de se fazer essas três coisas é levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Se a sua mente, o seu entendimento, o seu pensamento, o seu foco, a sua concentração, o seu olhar mental, porque a gente conversa com a gente mesmo o tempo inteiro. Isso acontece com você? Acontece comigo também. Acontece. Você já notou que você conversa com você mesmo o tempo inteiro? Você nunca perde contato com você. Casamento fora de área, não existe, né? Serviço limitado. Eu sempre que eu me chamo, eu estou aqui para me responder-me, né? A não ser que você esteja em coma. Não tem como, né? A pessoa não está autoconsciente. E isso é o homem natural. Acho que é 1 Coríntios 2,14. Que fala que o espírito do homem, ele sabe as suas próprias coisas. Lembra? 2 Coríntios 2:11 e 12. 2 Coríntios 2:11. 1 Coríntios 2:11. Vamos ler o 10 e o 11. Mas Deus não revelou pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E para que nós possamos entender o que é isso que ele está falando, ele compara com algo que é óbvio para nós, que está no 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ele está comparando algo que é tão óbvio, que é o autoconhecimento. Eu sei de mim mesmo. Quando você fala ou faz, ou decide ou não decide, ou omite algo, você, no fundo, isso pela própria consciência que Deus nos deu, que é uma das formas como Deus fala com o homem, e isso no caso do homem natural, porque com o novo nascimento,
ele amplifica isso, ele extrapola isso, e isso fica mais potencializada, essa questão da consciência, porque Deus tem várias formas de falar. Ele fala pela natureza, ele fala pela consciência, ele falou pelo Filho, ele fala pela palavra, ele tem várias formas de comunicação. A principal delas é a palavra de Deus, que ilumina o nosso entendimento. O Espírito é um link muito mais forte. É como você ter o homem natural, ele tem uma conexão de escada, vamos dizer assim, né? O homem nasce de novo, ele tem uma fibra ótica de 1 quilômetro de largura, de raio. É um transita dado muito mais rapidamente, muito mais intensamente e muito mais eficazmente do que o lembra da internet quando ele era assim? Quando ela estava conectada, ele ficava. Aí você estava com seu telefone analógico. Eu lembro até de uma empresa que eu trabalhava, ainda ela ficava assim no porão do prédio, e o rapaz ficava se comunicando com os assistentes. Ele ficava lá, ele ia lá na janela. Oi! O quê? Vai chegar onde aí? Espera, eu vou ali para outra janela. Ele ficava buscando o sinal assim, aquele telefone analógico dele, aquele StarTAC. Ele tirava a antena. Oi! Painelzinho. Levagem? Não, é Juiz de Fora? O caminhão, o quê? Furou pneu? Não, você bebeu? Então era difícil. Hoje em dia não. Com o Espírito Santo a gente tem um link muito mais. Então, assim como um homem sabe as suas próprias coisas, pelo seu próprio Espírito que se autodiscerne, o Espírito de Deus, por prescrutar, por ir lá nas profundezas de Deus, ele tem como nos revelar as coisas profundas de Deus. Tanto é que lá no verso 16, nesse mesmo capítulo, fala que nós temos a mente. Eu gosto disso. Quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós. Isso não é absurdo? Uma pergunta que no Velho Testamento era sem resposta. Quem conheceu a mente? Quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Ele nos dá esse privilégio, se nós quisermos e estivermos no Espírito, de ser conselheiro dele, de compartilhar com ele, de formar uma opinião junto com ele, de decidir coisas junto com ele. Esse sempre foi o propósito de Deus. Era assim com Adão, foi assim com Abraão. Abraão teve um lampejo disso, lembra? Ele foi lá tomar conselho. E Abraão, eu destruo ou não destruo Sodoma e Gomorra? Eu mato ou não mato milhares de pessoas? Eu decido o destino de cidades inteiras ou não? E se o Abraão tivesse sido mais perseverante um pouquinho, baixado aquela cota lá para 1, que ele veio baixando, ele baixou lá de 50 para 40, para 30 e parou, acho que em 10, não foi? Se você tiver 10 justos lá, o Abraão conversando com Deus a respeito da destruição do Sodoma, ele devia ter sido mais insistente. Se tiver 1, aí ia ter esse 1 lá, que era o Ló. O Gomorra estava aí até hoje. Ele estava decidindo a administração da criação dentro do universo, vidas de pessoas, com a participação de um homem, que era o Abraão. Eu vou fazer algo sem pedir a opinião do Abraão, diz que ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é meu amigo, é meu chegado. Eu estava ali conversando com o chegado, não tem aquela música. O Du pirou o cabeção lá. O Rafael conhece. Não tem chegado na música, não. Deus estava ali conversando com o chegado, era o Abraão. E o pastor, quando começa a espreguiçar, você fica preocupado com o tempo. É porque ele dá sono exatamente aos 50 minutos. Mas como é que está aí? Falta 2 minutos. Opa, muita coisa. Então, a forma como Deus tem de neutralizar essas projeções, essas bad ideas de Satanás, é levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Levar cativo os pensamentos à obediência da verdade. Seguir o rema de Deus. Aceitar a proposta dele. Concordar com o seu palpite. E quando nós fazemos isso, levamos cativo o entendimento à obediência à verdade, nós destruímos fortalezas,
Anulamos sofismas e destruímos altivezes. Existe plural para isso? A palavra fortaleza é okuroma, a palavra sofisma é logizomai, de onde vem lógica, né? Na realidade, a melhor tradução para sofisma seria raciocínios especulativos. Raciocínios especulativos. E nós também destruímos upomas, que é a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que tradução, hein? Upoma, que significa barricada, baluarte, barricada. Ou seja, nós destruímos, quando você leva cativo, se o seu pensamento estiver cativo, focado na verdade, essas três coisas não te atingem. Você fica impermeabilizado ao okuroma, ao logizomai e ao upoma, que são três formas de Satanás trabalhar. Ele, quando ele ataca a sua mente, ele ataca com o okuroma, ou ele ataca com o logizomai, ou ele ataca com o upoma. E a sua mente, estando lá em Cristo, ela está imune a essas três coisas. O que seria o okuroma? O okuroma é o raciocínio natural. É o entender as coisas com a sabedoria natural. Eu sou um cara muito esperto, eu sei das coisas. Mas a palavra fala que ele ia destruir a sabedoria dos sábios e aniquilar a inteligência dos instruídos. A palavra okuroma, ela está ligada a isso. A própria sabedoria do homem. A sabedoria natural. O querer entender as coisas com a minha sabedoria e com a minha inteligência. Em 1 Coríntios 1, 19 a 21, e 19 a 21 fala que Deus ia destruir isso. A outra forma como Satanás tenta te iludir e enganar é pelo logizomai. O logizomai, de onde vem lógica. Logizomai significa sistemas de falsa filosofia, tentativas do homem natural de explicar pela razão a existência e os seus problemas. 1 Timóteo, em 1 Timóteo 6,20, o Paulo adverte o Timóteo a tomar cuidado com isso. Ó Timóteo! Né? Parodiando alguém que nós conhecemos, né? Ó Timóteo! Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Esse é o logizomai. É a lógica da sabedoria humana, é o suprassumo, é o extrato da conversa humana tentando explicar. E a barricada, o opoma, é o humanismo. O humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é o aplauso a si mesmo. Existe até uma progressão aqui. Do okuroma para o logizomai para o upoma. Porque o okuroma, que foi trazido por Fortaleza, que a gente fica imune quando está com a mente cativa em Cristo, é simplesmente a minha própria inteligência mesmo. É o meu jeito esperto de fazer as coisas. O logizomai já é algo mais elaborado, já é um sistema de coisas. É uma regra de vida ditada por alguém. É algo estruturado, é uma filosofia. Já o upoma, que seria hoje em dia, nós chamaríamos de humanismo, o humanismo é a exaltação da excelência humana. É aquele orgulho de ser humano. Eu sou homem. Eu dispenso Deus. Deus é absolutamente obsoleto. O Evangelho é algo absolutamente desnecessário. Aliás, o Evangelho é ofensivo ao humanismo. Porque o Evangelho prega: você não presta, você não é nada, você é um lixo, você é um cego, o seu pé é veloz para cometer o mal.
Você é totalmente vendido ao pecado, mas Jesus Cristo é suficiente, Ele te liberta dessa coisa ruim que você é. Então o Evangelho é o oposto do humanismo. O Nietzsche, lembra, Rafael? O Nietzsche falava, o Evangelho ele tem um odor pestilento, porque ele nos ofende. Ele ofende o homem na sua suficiência. Ele ofende o homem na sua brilhância, né? No seu brilhantismo. Ele coloca uma posição tão cética de que ele chega a ridicularizar quem inventou o Evangelho. Primeiro, Deus não existe, e segundo, se ele existe, ele está morto, e terceiro, o homem que inventou o Evangelho inventou mal, porque é ruim. É uma proposta péssima. É uma proposta ruim. Você tem que abrir mão de si mesmo e viver na suficiência de um Deus que não existe. Então é um suicídio. Mas uma das propostas, as propostas de Satanás vai estar sempre dentro dessas 3 linhas de raciocínio. Dependa de si mesmo, ou dependa de alguém que já elaborou algo para te salvar. Desde que não seja Deus, desde que não seja Jesus Cristo, desde que não seja o Evangelho. Porque Jesus é um rabino que já morreu e alguém aproveitou da imagem dele e criou uma forma de ganhar dinheiro chamada cristianismo. Isso é o que o humanismo fala. Jesus nunca criou uma religião, ele nunca propôs algo nesse sentido. Quem sistematizou isso foi Paulo. O apóstolo Paulo é que, em cima de um nome de um defunto, criou uma proposta de dominação chamada cristianismo. Mas quem quiser se livrar disso, Satanás tem uma proposta chamada humanismo. Com a nossa capacidade, com o nosso orgulho, com todo o nosso brilhantismo, nós vamos conseguir resolver esse problema. E ele propõe isso para o crente também. Vamos tentar resolver o seu problema na nossa própria capacidade, na sua força. Você tem a força, você tem que se esforçar, você tem que buscar o seu melhor. Aí nós vamos resolver isso. Isso é uma das formas que Satanás nos enganar. Existem outras, existem remédios. Nós vamos continuar olhando isso na semana que vem. Nós temos aí uns 8 meses mesmo para estudar esse assunto. Nós temos aí muitos meses, então precisamos ter pressa. Podemos orar? Eu vou pedir a Elaine para orar. Você pode orar? Tem muitos anos que você não ora na escola de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua instrução. Te agradecemos pela fidelidade do teu Santo Espírito, de nos dar discernimento da tua palavra, e te pedimos que o Senhor nos conduza no conhecimento de ti a cada dia, para que possamos viver de forma íntegra e reta aos teus olhos, e que realmente possamos desfrutar, ó Pai, de tudo que o Senhor tem nos ensinado. E que o Senhor nos proteja, nos guarde neste mundo tenebroso, cheio de engano, para que possamos realmente desfrutar da vida saudável com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vida saudável.